Bom dia, senhores e senhoras internautas do Jornal Correio do Povo, do programa Penedo Real, pelo Facebook Raul Rodrigues e pelo Instagram Raul Penedo Real. É com grata satisfação que venho comunicar que a partir de segunda-feira nós estaremos de volta, das 8 horas às 11 horas, como vínhamos fazendo antes de todo o período da quimioterapia. Intercalando toda essa nossa volta, eu quero deixar aqui o convite para que vocês que gostam das opiniões duras, nuas e cruas do professor Raul, acompanhem na segunda-feira o grande momento onde eu vou falar sobre os pré-candidatos a prefeito de Penedo. Quero deixar muito claro, cada pré-candidato, de forma muito serena, fundamentada e corroborada com os fatos políticos de cada um, quem são os senhores pretendentes a casar com a prefeitura de Penedo. Casamento temporário, 4 anos, podendo acabar antes, se houver um impedimento determinado pela Câmara de Vereadores e pela Justiça. E ainda não sabemos se prorrogado por mais 4 anos, se houver possibilidade de reeleição. O que de fato eu preciso dizer nesse momento é que hoje, eu, ao tentar fazer 3 perguntas também ao interrogação candidato ou pré-candidato, ou não candidato, ou não pré-candidato, a interrogação, a incógnita política de Penedo, senhor Alexandre Toledo, me surpreendi pelo fato de que a entrevista era através de intérprete. Eu fiz a pergunta, 3 perguntas que fiz, pensando que o Alexandre Toledo estava a ouvir as perguntas. Mas aí me surpreendi quando o intérprete foi transportar as perguntas para o Alexandre Toledo. Eu disse, vixe, uma entrevista que a pergunta é feita, passada por um intérprete para chegar ao entrevistado? Me surpreendi. E me surpreendi mais ainda quando o intérprete fez um comentário sobre a minha pergunta, as minhas perguntas, melhor dizendo, fazendo o papel de papagaio, né? Ou pendrive de pensamentos alheios, dizendo que eu estava a criticar o seu programa. Não, é a primeira vez que eu ouço o programa desse cidadão. Foi a primeira vez. E assim ouvi para poder fazer as perguntas, porque trata-se de um fantoche plantado em Penedo, com um contrato fictício, mentiroso. Estou dizendo porque não acredito nas informações que me foram repassadas, que o prefeito de colégio, Porto Real de Colégio, é quem paga esse horário da rádio, para que ele faça o programa aqui. Aí eu queria entender como é que um prefeito paga a uma emissora de rádio para fazer um programa em outra cidade, em apoio a algumas candidaturas que pertencem ao seio da rádio. Essa é uma mentira que eu ainda vou desmascarar durante o período eleitoral, porque eleições nós iremos ter, ou em outubro, ou novembro, mas iremos ter. Congresso Nacional, através do seu presidente da Câmara Federal, não do Congresso, da Câmara Federal, anunciava ontem que há de haver eleições para que não se prorroguem mandatos. E ponto final. E aí me veio então as perguntas que eu deveria fazer ao Alexandre Toledo.
me veio a sequência das perguntas, para que não digam que eu cometi um erro de português. E quando eu fiz, a primeira resposta já foi mentirosa, porque ele disse que eu entrevistei a ele e nunca fiz essas perguntas. Mentiroso! Convidei a todos os pré-candidatos de Penedo de forma oficial quando era apresentador do Penedo Real na Francesa FM. A sua equipe, representada por Valner Peixoto, Zé Machado, foi ao estúdio da rádio e disse que ele não iria participar porque não era pré-candidato. Você é mentiroso, Alexandre. E o povo de Penedo vai saber que você é muito mais. Quando eu quis lhe fazer as perguntas que você não tem respostas, você fugiu. E agora você inovou a imprensa de Penedo através de uma entrevista por meio de intérprete. Eu fiz aqui uma entrevista com o secretário de saúde, Marcos Beltrão. Aliás, fiz 2 ou 3 entrevistas aqui no canal da gente. Se você se predispor, eu faço com você por telefone. Porque você está escondido na Barra de São Miguel, não vem a Penedo, não participa de nada, não faz contato com ninguém com medo do coronavírus. Aí pega o seu menino de recado e manda fazer política em Penedo. Aí você está certo. Você está sendo o que você é e que nunca deixou de ser. Um senhor de engenho com as marcas de ditador. O senhor disse que é um político humanista. Humanista? E doou os equipamentos da UTI de Penedo, que deveriam estar em Penedo há trocentos anos, e o senhor doou para um hospital de outro município. Humanista? Que humanidade é essa? Voltaremos segunda-feira, todas as segundas até as sextas, com a saúde praticamente restabelecida, graças aos médicos. E aí eu quero aqui homenagear desde Dr. Raimundo Jorge, aqui de Penedo, a Dr. Newton Jorge, a doutora Andréia Albuquerque, a Dr. Renato Rezende, a Dr. Francisco Costa, a todos os médicos que fizeram um corpo de médicos para seguir no acompanhamento desse tratamento que foi demorado, foi longo, desde o começo das tonturas até chegar a esse veredito do câncer de mama, que foi realizada a cirurgia e já encerrada a parte da quimioterapia. A doutor Ailson Lucena, que também é parte dessa equipe de médicos que conseguiu equilibrar a minha saúde. Então a todos eu quero agradecer e dizer que a partir de segunda-feira nós estaremos de volta, sim. E iremos incomodar, sim, aos mentirosos, aos caloteiros, aos que levaram, dinheiro da prefeitura de Penedo para campanhas outras. Essas verdades serão explícitas. Ah, mas por que não se tocou nesse assunto antes? Essa é a desculpa do covarde. E olhe lá, se esse covarde não acionar a justiça para proibir que se fale no nome dele. Mas quem sabe, né? A pessoa diz bem assim: eu passei anos a fio fazendo benefícios. E depois, no período mais importante e mais difícil da vida de todas as pessoas da humanidade, ela faz o pior. Ela nega o INSS, ela nega o FGTS, ela nega todos os direitos que os trabalhadores da Paísa, estou me referindo à Paísa, deveriam ter, e hoje não tem. E ele diz que simplesmente em cada rua de Penedo tem um aposentado. Tem, na rua dele, ele é o aposentado. Por que os outros que trabalharam, que suaram e que rasgaram a pele entre meio as canas para produzir álcool e açúcar e enriquecer o bolso dos patrões? Eu não vejo um rico funcionário da Paísa. Eu só vejo os usineiros, como tradicionalmente acontecem. Os fatos.
Então, a partir de segunda-feira, nós estaremos aqui de 8 às 12, aliás, às 11, perdão, né? Com um patrocínio mínimo, porque apenas algumas marcas de Penedo vão estar acompanhando ao programa. Nós sempre temos a média de 200 e poucas pessoas que nos acompanham, mas a partir da segunda-feira acredito que esse número há de crescer, porque nós iremos falar sobre o silêncio dos inocentes e sobre as picaretagens dos políticos de Penedo. Tenham todos um bom dia e que voltem a nos acompanhar a partir da segunda-feira, que com certeza vocês irão ter tantas novidades que irão esquecer um pouco o coronavírus e o Covid-19. Ou Covid-19, como queiram. Nós estaremos a defender Penedo e aos penedenses de verdade. Bom dia.